Bom dia, a paz do Senhor a todos. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês o que eu aprendi no decorrer dessa semana, né? Porque tem situações que acontecem na nossa vida que a gente tem que passar para a gente aprender. A gente não entende o processo, mas para a gente viver o propósito, a gente tem que passar pelo processo. E muitas das vezes a gente não entende, a gente até quer desistir, a gente até quer parar. Mas eu quero te dar uma palavra de ânimo, eu quero te dar uma palavra de esperança, mas referente à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor em Romanos 12, ele diz bem assim: Rogo, pois, irmãos, apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu posso entregar o meu melhor a Deus? Como que eu posso abrir um propósito de oração para entregar o meu melhor? Não é o que eu vou receber, mas sim o que eu vou entregar. É o que eu vou entregar ao Senhor que está contando, né? Mas Alisson, o que eu posso estar entendendo sobre isso? O que eu quero entender sobre isso? O que eu quero que você entenda é o seguinte: muitas das situações que acontecem na nossa vida, a gente acaba guardando. Muito, muito. A gente acaba guardando mágoa, a gente acaba guardando tristeza, a gente acaba criando dentro de nós sentimentos ruins, né? Em João, capítulo 11, no verso 39, nós vamos ler lá que Jesus ressuscita Lázaro. Mas para Jesus ressuscitar Lázaro, teve que remover a pedra. E muitas dessas situações, a gente coloca uma pedra em cima desse assunto. E isso acaba virando um sepulcro. Todo assunto que eu não gostar, eu coloco uma pedra em cima. Tudo que eu não gostar, eu coloco uma pedra em cima. Mas eu tenho que me lembrar, a pedra está lá. E do mesmo jeito que Jesus mandou retirar a pedra para ressuscitar Lázaro, nós também podemos retirar a pedra e ressuscitar algumas coisas do nosso passado. Alisson, mas como assim? Muitas das vezes a gente guarda coisas do nosso irmão ou do nosso convívio, do nosso trabalho, de pessoas que nos feriram, de pessoas que nos magoaram, de pessoas que nos entristeceram. E esse sentimento está guardado no sepulcro. E eu posso ir lá e tirar essa pedra. Eu tirando essa pedra, eu vou lá e começo a ressuscitar. Mas você fez isso. Mas você falou aquilo. Se lembra que aquilo que você fez comigo? Se lembra daquilo que você falou para mim? Então eu estou tirando, removendo essa pedra. Entende? Eu estou removendo essa pedra, o que acontece? Eu começo a ressuscitar. Começo a tirar coisas de lá de dentro, do sepulcro. E começo a ressuscitar. E muitas das vezes isso é ruim. Muitas das vezes? Não, todas as vezes isso é ruim. Por quê? Porque isso me impede de entregar o meu melhor. Não é aquilo que eu vou receber, mas é sempre o que eu vou entregar, como acabamos de ler em Romanos 12, no verso 1, que é entregar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Santo quer dizer santificar. Santificar quer dizer separar. Eu me consagrei, eu me separei. Agora eu vou entregar. Mas, Alisson, eu fazendo isso, eu posso entregar ao Senhor? Pode, mas ele não vai receber. Como que você me diz isso? Em Gênesis, Abel e Caim e vão entregar uma oferta a Deus. Mas Deus aceita somente de Abel, mas rejeita de Caim. Então, o modo que eu vou entregar ao Senhor é o modo do meu coração. Mas, Alisson, o que está acontecendo com tudo isso? Agora vamos lá para a parte do estudo, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa se libertar. Porque do mesmo jeito que essa palavra me trouxe clareza, eu tive que passar por essas situações para que eu venha pegar na Bíblia, né? Para que eu venha buscar ainda mais, para que eu venha trazer na minha mente o renovo, a transformação através da palavra, né? Que no verso 2 de Romanos 12, ele fala assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da palavra, que é o vosso entendimento. Então eu tive que passar por essa situação. Para quê?
para que eu possa renovar o meu entendimento e ser transformado. A transformação através da palavra. Eu não posso dizer para você que se você falar aquilo, não, você tem que ser transformado, você tem que passar por isso. Então terá um processo na sua vida que você vai ter que passar. Mas lembre-se, sempre tem uma palavra para te ajudar. Sempre tem uma palavra para te fortalecer a passar, a continuar, a não desistir. E esta palavra que me ajudou, eu também espero que ajude vocês. Em Mateus capítulo 15, isso, Mateus capítulo 15, do verso 8 ao 9, e diz bem assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Alisson, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o quê? Eu posso ir para a casa de Deus e adorar o Senhor e falar de Deus? Posso, mas com lábios, com a minha boca, mas o coração está distante. Mas como assim um coração distante de Deus? Com esse tipo de situações. Veja eu tirar, limpar tudo isso. Não, eu começo a colocar e fico colocando pedra em cima disso aí. Aí eu vou colocando pedra. Eu vou colocando pedra. Não, esse assunto eu não gostei, coloco pedra. Não, esse assunto eu tenho que resolver. Eu tenho que arrancar esse assunto. Eu tenho que tirar essas coisas da minha vida. E quando ele fala, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, é o quê? O sepulcro. O meu coração ele pode virar um sepulcro de guardar coisas, de guardar sentimentos, independente do que fizeram com você, independente da situação que você está vivendo, você não deve guardar, você deve retirar da sua vida. Um outro exemplo é em Filipenses capítulo 2, isso, capítulo 2, a partir do verso 6, diz bem assim, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Vamos ler novamente. Mas fez a si mesmo. Ele se fez, sendo Deus, ele se fez como homem. E tomando forma, fazendo servo semelhante aos homens. E achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Alisson, mas o que você quer dizer com isso? Você deve se despir. Você deve abrir mão de tudo isso. Como assim? Do mesmo jeito que Jesus, sendo Deus, não tomou forma de Deus, mas sim a nossa imagem, a nossa forma, ele se despiu de tudo aquilo. Então ele não teve orgulho. Ele teve que abrir mão. Opa, eu devo abrir mão? Devo. Mas eu tenho um convívio, eu vivo na mesma situação. Viver uma coisa, estar convivendo com aquilo que está te afetando é outro. É uma opção sua. Porque quem vai entregar ao sacrifício a Deus? É você. Quem que vai entregar a melhor oração? É você. Não é sendo o melhor, mas você tem que fazer o melhor para Deus. Eu não preciso ser melhor que o meu irmão, eu preciso fazer melhor para Deus. Mas não é fazer melhor que o meu irmão? Não, nunca foi isso. A palavra nunca diz isso. A palavra diz deve nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando eu quero ser melhor que o meu irmão, o que que acontece? Eu não estou entregando melhor a Deus. Eu quero entregar melhor que o meu irmão. Eu quero fazer melhor que ele, porque eu quero mostrar que eu sou melhor que ele. E muitas das vezes isso está te impedindo. Você deve abrir mão desse orgulho. Você deve abrir mão dessa vaidade. Você deve quebrar tudo isso dentro do seu coração e tirar. Tirar. É abrir a pedra desse sepulcro, que é o seu coração, e tirar tudo isso para fora. E tirar. Em Apocalipse 3 fala bem assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ceará comigo. O que ele quer dizer com isso? Quando Jesus fala isso, ele fala bem assim: eu quero ter comunhão com você.
Eu quero me assentar com você. Eu quero compartilhar com você. Mas você não me escuta. Você não me ouve. Como que eu vou entrar na sua casa? Como que eu vou entrar no seu coração, sendo que você está cheio de coisa aí dentro? Então você deve tirar todas essas coisas. Remove a pedra do seu coração. Remove todas essas coisas que te impedem de entregar o melhor a Cristo. Alisson, mas eu fazendo isso, o meu relacionamento com Deus vai melhorar? Claro. Vai melhorar até com as pessoas que estão no seu redor. Por quê? Porque você não está mais esperando alguém fazer algo por você, para você fazer algo pela pessoa. Agora você está se entregando à obra. Você está se entregando a fazer. É o que ele fez aqui em Filipenses 8. Filipenses 2, capítulo 8. E, achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Mas no verso 7 ele diz bem assim: e tomando forma de homem e forma de servo. Ele tomou forma de homem e fez como um servo. O que ele quer dizer com isso? Além de eu abrir mão de todo o meu orgulho, de todo o meu conhecimento, abrir mão de tudo aquilo, eu ainda me coloquei para servir ao meu próximo, independente de qualquer situação. Porque isso diz mais a seu respeito do que a respeito do teu próximo. Então não é o que o meu próximo faz para mim que eu vou fazer para ele, não. Independente se ele fizer ou não fizer, ou se ele não fazer ou falar ou não falar, eu irei fazer da mesma forma, porque eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que eu possa ter mais entendimento sobre isso, no capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 8, ele diz bem assim: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas. Ele tem perda, tem no bem, tem no mal, fizeram bem, fizeram mal, essas coisas eu tenho totalmente como perda. Por quê? Porque eu não posso me prender a isso, a qualquer tipo de sentimento. Tem muitas das coisas que as pessoas guardam no seu coração, para quê? Para se sentir melhor que o próximo. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei aquilo, eu fiz isso. E isso acaba fazendo o quê? Criando um orgulho dentro do seu coração. Tanto coisas boas, tanto coisas ruins. Coisas boas que você guarda no seu coração não é para benefício próprio, mas benefício do reino de Deus. Você deve entender que você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para servir a obra de Deus. Então você foi chamado para servir ao próximo, a servir ao teu irmão. Não é para ser servido, mas sim para servir, para que a gente possa ter esse entendimento, né? As coisas que acontecem, a gente deve abrir mão, sim. Deve abrir mão. Para a nossa vanglória? Não, para a glória de Deus. Aí Paulo ele continua dizendo: também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri todas essas perdas, e as considero como escória, para que eu possa alcançar a Cristo. Alisson, o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala assim, sofri todas essas perdas, porque tinha coisa boa que aconteceu na vida dele. Mas ele não se apegou a isso. Não. Ele continua. Mas, Alisson, como que eu posso entender isso? A gente vai continuar lendo. Aí no verso 10 diz assim: para conhecê-lo, o poder, sua ressurreição e a comunicação das aflições sendo feito conforme a sua morte. Então, do mesmo jeito que eu comecei a conhecer a Cristo Jesus, eu fui me transformando pela renovação da palavra. Cada vez mais que eu vou sendo transformado, mediante a palavra. O Espírito Santo nos conduz a isso, mas mediante a palavra. Então, se não tem uma palavra aqui, palavra não faz efeito. Por quê? Porque eu vou ser só movido por experiências, ou só pelo mover. E isso tem que ter base. A sua estrutura tem que ser a palavra. A sua fortaleza tem que ser a palavra. Jesus ele fala assim: o homem que constrói sua casa na areia e o homem que se constrói sua casa na rocha.
Porque quando vier o vento, quando vier as tribulações, quando vier as afrontas, as aflições, você está firme. Então Paulo ele diz bem assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, do mesmo jeito que Jesus sofreu, padeceu, eu também irei sofrer e padecer. Mas eu conheci o quê? A ressurreição. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar com ele. Mas o importante agora é onde nós estamos aqui no momento. O que nós estamos entregando para o Senhor? O que nós iremos entregar para Deus? É uma pergunta a se fazer para nós mesmos. Para continuar, para ver se alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, peraí. Então, além de eu conhecer a ressurreição e as aflições, eu tenho que também aprender a maneira que eu possa me achegar à ressurreição dentre os mortos. E qual é esta maneira? Abrindo mão. Lucas 9, a partir do 23, diz bem assim: todos que querem vir após mim, negue a si mesmo. Então eu devo negar todas essas coisas. Coisas boas, me limpar. Eu sou apenas um instrumento da mão de Deus. Você é um instrumento, você é um rio de água corrente, é um canal de bênção na vida dessas pessoas. Quando acontece esse tipo de coisa, você deve fazer o quê? Agradecer ao Senhor, porque Ele está te dando uma oportunidade de amadurecer, de crescer na fé e na sabedoria. Para isso, nós iremos continuar lendo, para que a gente não venha se perder um pouquinho aqui. Mas não é uma pregação. É um estudo para que você venha se fortalecer, para que você venha se firmar, para que você tenha uma palavra de ânimo, de encorajamento. Não desista. Romanos 12:12 diz: seja alegre na tribulação, persevere na oração. Não deixe de orar, não deixe de clamar. Quando acontecer algo ruim, não guarde, entrega. Quando algo vinha ao seu coração, se fecha. Mas Alisson, você acabou de falar para mim abrir o se fechar o quê? Efésios 6:10. Se revestir de toda a armadura de Deus. O capacete, a couraça, a espada, o escudo, as sandálias. Então tudo tem um segmento. Eu devo me proteger. Eu devo me guardar para essas coisas, para que quando o dardo do inimigo vier, não penetrar. Então agora eu removi a pedra e agora eu coloquei um escudo. Qual que é o escudo? O escudo da fé. É a oração. É a perseverança. Agora no verso 12 de Filipenses 3, diz bem assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, ou prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Eu ainda não alcancei. Eu não cheguei à perfeição ainda.